Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Reflexões, um programa conduzido com maestria pelo nosso querido amigo, nosso irmão, Dr. Francisco Gabilan, e o tema de hoje é o homem de bem. É um tema importantíssimo para nós nos basearmos, principalmente nesse momento de mudanças profundas que nós estamos passando, não só apenas em decorrência aqui da pandemia, dos efeitos, das sequelas que essa pandemia da Covid-19, com as suas novas variantes, tem nos deixado aqui, mas também por um problema da guerra, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que traz reflexos econômicos, sociais e até ambientais no mundo inteiro. Nós estamos assistindo o agravamento da crise da fome, até porque tanto a Rússia quanto a própria Ucrânia, a Ucrânia mais até, são países grandes produtores de alimentos, de grãos principalmente. E para que a gente tenha uma ideia do que representa essa guerra, sob o ponto de vista de fornecimento de alimentos, a Ucrânia já deixou de produzir, de vender, de exportar 40% da sua capacidade plena de produção e também de exportação. Então é uma questão muito, muito complicada que nós estamos vivendo, é um momento muito, muito preocupante, até porque, infelizmente, a gente não tem nos cenários, aí, em todas as análises que são feitas por técnicos em geopolítica, nós não temos nenhum indício de que isso possa mudar nos próximos meses. Muito ao contrário, tudo leva a crer que haverá um recrudescimento dessa crise como um todo. Vale lembrar que o nosso Dr. Francisco Gabilan é um advogado renomado, ele é autor de vários livros, várias obras que foram produzidas e publicadas por ele, professor intelectual e conferencista internacional. Então a gente vai passar já na sequência a palavra para o Dr. Francisco Gabilan, nos dando mais uma aula do seu saber, do seu conhecimento, da sua forma toda própria de conduzir temas relevantes, temas que envolvem, inclusive, reflexões importantíssimas, principalmente quando a gente está falando da doutrina espírita. E a gente faz aquele convite para que você nos ajude, para que nós possamos ajudar aos outros. Entre no nosso site www.ima.org.br, nós temos ali uma aba Doações, e ali você tem instruções de como você pode nos ajudar enviando notas fiscais paulistas, sem CPF, sem CNPJ, como você pode nos ajudar também com depósitos bancários na nossa conta de Pix e nas nossas contas oficiais. Ao mesmo tempo, você tem instruções de como você pode nos ajudar com a doação de cestas básicas e também de produtos de limpeza. Vale a gente ressaltar que toda semana está aumentando o número de famílias que acorrem aqui até ao nosso complexo do IMA, o Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, pedindo ajuda. E nós somos meros, como diz o João Berbel, nós somos meros repassadores daquilo que as almas bondosas, generosas nos encaminham. E é muito importante que a gente possa ajudar essas famílias em um momento de tanta necessidade. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua atenção. Nós aqui da TV e Rádio Renovação temos muito orgulho em tê-los conosco a cada semana, principalmente no programa Espiritismo e Reflexões, conduzido com tanta competência, com tanta empatia pelo nosso querido amigo Dr. Francisco Gabilan. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. É um prazer estar com vocês novamente nesse nosso encontro semanal, Espiritismo e Reflexões. Hoje escolhemos um tema interessante, o homem de bem. Esse tema está num subtítulo do capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Sede Perfeitos, onde nós vamos encontrar, antes de entrarmos na temática do homem de bem, vamos ver a parte inicial, que se chama Caracteres da Perfeição, para depois nós entrarmos no assunto direto. E vamos formular uma questão. No que consiste a perfeição? Obviamente que vamos consultar Jesus a respeito desse assunto na anotação de Mateus. Diz Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem
aos que vos têm ódio e orais pelos que vos perseguem e caluniam. E conclui Jesus: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Interessante nós levantarmos a questão, junto com Kardec, de que esse assunto dessa parte final, para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, e para considerar que desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, se for tomada ao pé da letra, ela faria que nós supuséssemos que há possibilidade de a criatura atingir a perfeição absoluta. Mas a criatura, já por sua própria característica, só é detentor da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence ao Criador. E por essa razão é que não se pode expressar, tomar ao pé da letra essa colocação, mas sim levar ao extremo de que Jesus quer nos mostrar que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, e porque ela implica na prática de todas as virtudes de que pode ser possuidora a criatura. Daí porque essa elevação até a perfeição relativa. Com efeito, diz Kardec, se nós observarmos o resultado de todos os vícios e defeitos da criatura, nós haveremos de reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem de duas vertentes, o egoísmo e o orgulho, que são a negação do sentimento da caridade. Tudo aquilo que excita de maneira exagerada o sentimento de personalidade da criatura enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Quais são os princípios da verdadeira caridade? A benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Ou, em síntese, o amor ao próximo, entendido até mesmo o amor aos inimigos, como Jesus disse lá adiante. Dessa postura resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Feita essa digressão, vamos lá para o subtítulo O Homem de Bem. Há um elenco muito grande de caracteres que designarão o que é o homem do bem, mas antes há uma definição que é extraída do sentimento e da orientação dos amigos espirituais que unissonamente, de uma maneira uniforme, deram a Kardec esse conceito. Dizem: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se o homem interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo ele deve perguntar se ele, porventura, violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele. Enfim, se ele fez aos outros tudo aquilo que ele desejava que fizessem a ele mesmo. Agora vamos ao elenco, então, de caracteres que podem identificar o homem de bem. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, pois sabe que, sem a permissão do Criador, nada acontece e tudo se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. O homem de bem sabe que todos os problemas, as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas
ou expiações e aceita de maneira voluntária, sem se queixar, sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz todo o bem pelo bem mesmo, sem esperar nenhuma paga, nenhuma recompensa. Ele retribui o mal com o bem e toma a defesa do mais fraco contra as acepções do mais forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Por outro lado, o homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta ao próximo, que faz felizes as outras criaturas, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele aplica, que ele emprega aos aflitos. O seu impulso é sempre de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros e não somente do seu próprio interesse. Entretanto, o egoísta, ao contrário, o que, portanto, não é o homem de bem, calcula tudo o que ele pode receber e o que pode perder decorrente da sua ação generosa, ou seja, ele espera a recompensa. O homem de bem ainda é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens ele vê indiscutivelmente os seus irmãos. Ainda, o homem de bem respeita nos outros todas as convicções principalmente sinceras, e não lança qualquer tipo de crítica aos que com ele não pensam da mesma maneira. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo certo de que aquele que prejudica a outra criatura com palavras malévolas, com críticas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de outras criaturas, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, quando ele poderia evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência. O homem de bem ainda não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele perdoa e esquece as ofensas, como, aliás, foi ensinado por Jesus. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que também ele necessita de indulgência e tem sempre presente a sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem defeito, sem pecado. O homem de bem, por outro lado, nunca se compraz em ficar remoendo os defeitos alheios, nem ainda em dar notícia, em espalhar, em evidenciar esses defeitos. Se porventura ele estiver a isso obrigado, ele procura sempre o bem que possa atenuar o mal com relação às outras criaturas. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços ele emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que no dia anterior. O homem de bem não procura dar valor aos seus talentos, se sobrepondo às criaturas. Ele aproveita, em contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso às outras criaturas. Por outro lado, o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, dos seus bens espirituais também, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado, porque foi acrescentado mercê da bondade da lei divina do Criador. O homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque ele sabe que ele é o depositário desses bens e deles terá que prestar contas. E o que é mais prejudicial, o emprego que ele pode dar, é o de aplicá-lo à satisfação das suas próprias paixões.
Se na ordem social, se o homem de bem foi colocado na ordem social sob o seu mando, outros homens, ou seja, de chefia, de subalternidade, ele trata esses seus subordinados com bondade e benevolência, porque ele entende que são seus iguais perante Deus, são seus irmãos. E se o homem de bem for um subordinado, da sua parte ele compreende os deveres da sua posição que ocupa e se empenha em cumprir de maneira consciente, sem problema nenhum. Finalmente, a espiritualidade conclui, encerra esse capítulo, esse elenco de caracteres do homem de bem, que caracterizam o homem de bem. Eles concluem da seguinte maneira: o homem de bem, enfim, respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus próprios. Kardec faz uma advertência. A gente fica meio, na verdade, preocupado ao saber esse elenco todo e aonde nós vamos nos qualificar ou de onde nós nos distanciamos de alguns desses caracteres do homem de bem. Todos nós ficamos preocupados. Mas Kardec dá, na verdade, uma tranquilidade, uma advertência de tranquilidade para nós. Ele diz: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar. No caminho se acha que todas as demais conduz. Muito interessante, não acham, queridos irmãos? Procuremos, ao menos, distinguir aquilo que é possível do que está dentro da nossa capacidade de cumprir, para cada vez mais irmos nos tornando um homem de bem. E naquilo que nós ainda não incidimos, façamos um esforço para nos melhorar. Muita paz a todos.